Atenção, mulherada, o quadro de saúde de hoje fala de um assunto que vocês se interessam muito, combate à celulite e estrias, mas antes de conversar com a dermatologista a doutora Viviane Araújo, que já está aqui com a gente, nós vamos saber com a Karine Tenório por que as mulheres se preocupam tanto com isso. Só em ouvir falar, a mulherada corre com medo. O assunto delicado é o tal da celulite e da estria. Incomoda mesmo. Acho que toda mulher se preocupa, né? A barriga, o bumbum e as coxas geralmente são as áreas mais atingidas. As celulites causam ondulações que parecem furos na pele. Já as estrias são riscos brancos ou avermelhados com uma cicatriz. E na praia fica difícil esconder. Eu fiz 3 meses de academia. Isso conseguiu espantar a celulite, por exemplo? Com certeza não. Nem um pouco, mas deu uma amenizada. Eu vou pra academia todos os dias. Aí malho 2 horas, 1 hora, 2 horas, aí pra vir. Já para fugir da celulite. Fugir da celulite. Mas será que é só a mulherada que se preocupa com isso? O homem fica de olho nisso? Fica. Isso é conversa. Homem de verdade não sabe nem o que é estria nem celulite. Tira de baixo pelo meu marido, né? Eu acho que não. Você tá reparando, hein? Não, eu acho que não. Tipo assim, cuidar do corpo é bacana e tal. Mas o importante é curtir a praia, tomar uma cerveja, ver a maravilha do litoral, conhecer a cidade, que eu acho que isso que é importante. Seu Pedro Firmino, repentista, passa o dia vendo essas coisas na praia. Então diz sua opinião aí, seu Pedro. Tem mulher com celulite, mas pra Jesus ela apela. Um homem sempre paquera, gosta da beleza dela, que o homem só olha mais, é pela bondade dela. Doutora Viviane, vamos entender primeiro como é que as estrias aparecem, como é que a celulite e as estrias aparecem. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Na verdade, são problemas distintos, né? Então, a celulite é um problema mais relacionado a fatores hereditários, hormonais, ao sedentarismo também, o estilo de vida. E já a estria é mais relacionada a alterações do peso, né? Então, existe uma tendência genética também para as estrias, mas geralmente são naqueles momentos em que a pessoa engorda ou emagrece, gestação, crescimento da adolescência, que elas aparecem. Então, existe essa distinção, né, na formação tanto de uma como de outra. No caso específico da estria, a Aline do Colinas do Sul pergunta se há uma questão de limite de idade. Crianças, por exemplo, podem ter... Fala de 12 anos aqui, pré-adolescente. Isso, já é adolescente. Então, é comum realmente surgir nessa idade, principalmente se está naquela fase do estirão. Meninas geralmente tem esse estirão até mais rápido, né? Na fase da primeira menstruação. Então, geralmente cresce muito, seios, né? Região do quadril. Então, é comum já aparecer, a gente já tem pacientes dessa idade no consultório com estrias, né? Então, tem que ter cuidado muito com a alimentação também, né? Uma alimentação rica em frutas, verduras, balanceada, para tentar minimizar, né? E tentar manter o peso é muito importante nessa fase, né, de crescimento do estirão, porque só pelo problema hormonal mesmo da adolescência já acontece a formação das estrias. Vou aproveitar que a senhora tocou nesse assunto sobre a alimentação, que também é muito importante nessa tentativa de se evitar, né, ou de se reduzir as estrias. Vou colocar uma amiga nossa, Linda Carvalho, nessa conversa, porque ela está com uma nutricionista. Com licença, já volto, doutora. E vai dar também algumas dicas para a gente tentar evitar ou pelo menos minimizar a possibilidade, né, Linda? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, a gente montou aqui uma mesa, né, com alguns produtos, alguns alimentos que podem ajudar a combater e que podem ajudar a provocar celulites e também estrias. A Deisiane é nutricionista e vai dar algumas dicas pra gente. Vamos começar com a celulite, Deisiane. O que pode provocar a celulite? Quais são os alimentos? Boa tarde. A ingestão excessiva de açúcares e gorduras, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, como o refrigerante, né? Que é rico em açúcar, né? Refrigerante nem pensar. Nem pensar, contra a celulite não. Os industrializados, a gente tem suco de caixinhas, então enlatados, toda essa classe a gente coloca também como vilão. Creme de leite, sopa pronta também. Isso, rico em conservantes, gordura saturada, perigosíssimos para as estrias, sem esquecer do chocolate também, açúcar e gordura combinado. Que a mulherada adora. Pois é, né? Não pode. E para ajudar a gente a combater ou então a prevenir a celulite, como é que faz? O que é que tem que ingerir?
tem que fazer uma dieta de desintoxicação para limpar as toxinas que estão causando a inflamação. Então, preferir alimentos de índice glicêmico baixo, que a gente tem um exemplo do melão e da maçã, porque vai minimizar essa inflamação, né? Preferir vegetais folhosos verdes escuros, porque vai fornecer ferro e ajuda a oxigenar melhor. Então, investir também nos líquidos, como água de coco, uma excelente fonte para hidratação, né? Não esquecer da água natural, água comum, sucos e chás, que vai estar fazendo essa promoção da hidratação e também vai estar acelerando o metabolismo para melhorar a perda de peso. Isso, celulite. Agora vamos falar com as estrias. O que pode provocar? Quais são os alimentos que provocam as estrias? A estria é mais uma questão de prevenção. Então, a falta da hidratação da pele, né, quando existe, né, uma distensão, então provoca a estria. Então, uma pele hidratada, então investir bastante em sucos, em líquidos, né? Então, e consumir alimentos ricos em antioxidantes. Só que a gente tem a cenoura, a tomate, para fazer a promoção da produção do colágeno, que é o que vai colocar essa celulite, essa estria fora. No caso da sardinha aqui, pode também? Mesmo que ela seja enlatada, como essa aqui? A sardinha ela é rica em ômega 3, então ela é um poderoso antioxidante e protetor vascular. Então ela pode sim ser colocada. Ok, Deisiane, obrigada pelas informações. Agora, Bruno, dizem que homem não percebe nem liga muito para celulite, estria, mas a mulherada se incomoda, viu? Pois é, tem que cuidar, não tem muito jeito. Valeu, obrigado pelas informações. Doutora, agora, para quem já tem o problema, tem muitas fórmulas milagrosas para se solucionar. Até que ponto é verdade, até que ponto elas ajudam de fato a combater, seja exercício físico, seja produto para passar, enfim. Todos os dois problemas, né, no caso da estria, como foi bem falado, a questão da hidratação. Então, é muito importante a hidratação da pele. Então, a gente percebe que em pessoas alérgicas, que têm tendência a uma pele ressecada, o aparecimento de estria é bem mais precoce. Então, hidratar muito bem, com hidratantes especiais, e principalmente nos momentos em que está, por exemplo, gravidez, e que está ganhando peso ou perdendo. Então, é muito importante essa hidratação para evitar a estria. Já a celulite tem a ver com o estilo de vida, às vezes a tendência genética que não dá para mudar, a alimentação, como foi bem falado, uma questão que eu acho só que ficou um pouco para a gente falar, a questão do sódio, né? Porque foi falada a questão do refrigerante, mas tem gente que troca o refrigerante pelo diet, não sabendo que o diet também tem muito sódio. Então, todas as comidas enlatadas, embutidas, têm muito sódio, que é o que retém líquido e que piora muito a aparência da celulite. Então, tem tratamento, sim. Hoje em dia, uma gama de tratamentos. Importante que o paciente procure uma clínica especializada, porque, infelizmente, a gente tem visto muitas complicações de tratamentos nessa área, por falta de especialistas realmente, às vezes até piora o quadro, a gente já teve a oportunidade de pegar isso em consultório. Então, a celulite, por exemplo, tem vários tipos de celulite e às vezes ela tem uma abordagem única, né? Em algumas clínicas usam o mesmo tipo de aparelho para todo paciente. Isso não existe, né? Tem que ter uma abordagem personalizada, porque uma celulite flácida, por exemplo, que é aquela que prevalece a flacidez junto com a celulite, ela vai piorar muito com tratamentos para a celulite que é aquela celulite de infiltração. Então, cada tipo de celulite tem que ter uma abordagem diferente, um tipo de aparelho diferente. E já a estria, temos também vários tratamentos dependendo do tipo, né? As estrias mais precoces, que são as vermelhas, tem um tipo de abordagem. Já as estrias mais antigas têm outro tipo de abordagem. Então, assim, tem como minimizar, tem como melhorar bastante, não tem como eliminar 100%. Então, isso é muito importante que se diga, né? Porque às vezes as propagandas, né, nos meios de comunicação e às vezes na internet as pessoas procuram vendendo, né, promessas milagrosas. E isso é bem complicado. Então a gente tem que ter realmente pé no chão, orientar corretamente e mostrar quais os tratamentos adequados que podem realmente minimizar o problema. Não tem milagre. Obrigado, viu, doutora, pela participação aqui no JPB.